Bom, simbora. Falar da anatomia macroscópica e microscópica do nervo ulnar. Como a gente já sabe, na questão do tronco superior, médio e inferior, nós temos lá no tronco inferior as raízes de C8 e de T1, né, para formar o tronco inferior. E depois, lá na divisão posterior, nós vamos ter o fascículo medial, e que aí vai ser formado o nervo ulnar, que é um dos últimos nervos a ser formado. Né? Também temos o peitoral medial, o cutâneo medial do braço e do antebraço, tanto que a gente vai ver que em todo o trajeto que eu for mostrar daqui a pouco, esses nervos vão guardar relação com o nervo ulnar. Um nervo misto, né? E aqui eu também trago a questão do ulnar e mediano, porque eu achei um paralelo legal que ele fala que o nervo ulnar, junto com o músculo cutâneo e o mediano, eles formam um sistema nervoso, né, que é destinado à flexão do membro superior. Então, o livro traz um paralelo que basicamente todos os músculos da face anterior do antebraço e da mão, que não são inervados pelo mediano, serão, né, praticamente inervados pelo nervo ulnar. Ali, quando ele chega na região da axila, ele guarda relação com a artéria axilar, né, sendo anteromedial a artéria axilar. A gente consegue ver a artéria aqui, né, e o nervo vai passar aqui, né, cubital, está em espanhol. Ele está posterior ao tendão do músculo peitoral maior, né, como a maior parte dos nervos, e ele está anterior, como ele é um pouco mais medial, ele guarda muita relação com o tendão do latíssimo do dorso e também com o redondo menor, né, TM. E em relação a outras estruturas do plexo, o nervo, o músculo cutâneo, mediano e a artéria axilar estão lateral ao nervo ulnar, e medialmente nós temos, como já tinha falado, né, cutâneo medial do antebraço, do braço e a veia axilar. Logo quando ele chega ali na parte do braço, né, ele vai entrar no canal de Cuvelier, e aí você tem os limites ali da borda medial do bíceps, né, superiormente, lateralmente a gente vai ter o coraco braquial, né, que vai sair aqui do processo coracoide até o húmero. Vamos ter também inferiormente, aqui o septo intermuscular e medialmente a aponeurose braquial. Né, e ele vai estar bem aqui mais para medial. Aí, uma diferenciação que dá até para fazer, como eles caminham junto, né, o ulnar e o mediano guardam proximidade, é que o nervo ulnar, quando ele está na parte do terço superior do braço, ele é anterior ao septo intermuscular, né, que divide o compartimento anterior e posterior. E quando ele chega ali para o terço médio distal, ele vai perfurar esse septo e vai se tornar posterior e ficar entre o septo e a cabeça medial do tríceps, né, tanto que o livro até mostra que ele pode, eu acho que eu coloquei imagem, ele pode até fazer um trajeto por esse septo, né, mais próximo do cotovelo aqui, e depois ele vai surgir aqui posteriormente e vai seguir em direção à fossa do olecrano aqui para passar pelo epicôndilo medial. Bom, aí ele vai descer. Só complementando aqui, Gabriel. Desculpa. Então vamos lá. Se a gente vai abrir o braço aí, vamos identificar. Como que você acha assim, por exemplo, esse braço aí? Qual seria a sua dica aí para você identificar onde é que está o mediano, onde é que está o ulnar, e onde é que você acharia o músculo cutâneo aí? Já que a gente já viu a anatomia de todos eles, né? Bom, a gente sabe, né, que o músculo cutâneo ali ele estaria mais para lateral, porque parte do pressuposto que ele vai estar inervando, né, perfurando o coraco braquial. Então ele passaria o coraco braquial para depois inervar o bíceps e o braquial. Então ele estaria mais para lateral. Aí o mediano também estaria um pouco menos para lateral, né, mas estaria lateral ao ulnar, né, e o mediano ele segue totalmente anterior ao septo intermuscular. E pegando o braço totalmente aberto, eu diria que para identificar principalmente entre o ulnar e o mediano, de forma geral, assim, né, a grosso modo, um perfura o septo e o outro não perfura. Show. Então, é importante isso. Agora que vocês já sabem todos os nervos, vocês saberem a relação de cada um, tanto com as outras estruturas anatômicas para você identificar, quanto entre eles. Porque uma cirurgia, por exemplo, de Oberlin, você vai ter que expor tanto o mediano, quanto o ulnar, quanto o músculo cutâneo. Então você tem que saber onde é que você vai achar cada um e saber qual é o nervo certo, né? Para você não falar, aqui está o canal de Cuvelier, o mediano está aqui, pum, esse aqui é o mediano. E tanto lá no plexo também, né? Geralmente, como você começa lá na parte mais, né, na raiz mesmo do ulnar, né? Quando ele sai, é importante você saber ali como é que ele sai, qual fascículo, porque você às vezes identifica uma estrutura, você tem muita certeza, tipo assim, sei lá, essa daqui é a raiz tal do mediano, eu tenho muita certeza disso. Então, a partir disso, você consegue achar o ulnar, entendeu? Então, é importante
quando vocês estiverem estudando anatomia, vocês começarem a pensar mais tipo, como um todo, não cada nervo isolado, mas tentem pensar como um todo, show? Só isso mesmo, pode continuar aí. Show. E até é importante, né, isso que você falou, porque, por exemplo, aqui o nervo ulnar ele está junto com a artéria colateral ulnar superior, né? E aqui o nervo mediano vai estar com os vasos humerais. Então, se você vê um nervo em uma artéria e um nervo artéria, você pode achar que é a mesma coisa, né? Mas partindo dessa questão do perfurar o septo e não perfurar, você consegue também diferenciar. Bom, chegou no olecrano, tá. Aí ele desce, né? Ele vai passar aqui entre as duas cabeças do flexor ulnar do carpo. Nós temos uma cabeça humeral, que vai se fixar aqui no epigôndilo medial do húmero, e uma cabeça ulnar, né, que vai se fixar no olecrano da una. E a partir disso, esse é um ponto de muita vulnerabilidade do nervo ulnar, porque você tem um aspecto muito superficial aqui, né? Tanto que se a gente encostar o cotovelo, né, côndilo medial em algum lugar, pode dar choque, essas coisas. E também porque você tem somente uma faixa, né, fibrosa aqui, que é a faixa de Osborne, que faz essa proteção do nervo e permite com que ele tenha um deslizamento quando você faz a flexão do cotovelo. E aí ele vai passar, né, nesse arco aqui, pelas duas cabeças do flexor ulnar do carpo e vai gerar os ramos, né? A primeira inervação dele vai ser justamente para o flexor ulnar do carpo, onde a gente tem a marcação aqui. Esse aqui é o nervo cutâneo medial do antebraço. E depois que ele passa, né, pela aponeurose flexopronadora, que está melhor descrita nessa imagem aqui, onde está a seta, ele vai, né, para a região anteromedial do braço e vai seguir o seu trajeto. Aí, nessa região, né, anteromedial do braço, ele vai estar entre o flexor superficial dos dedos, né, e o flexor ulnar do carpo, e ele vai descer quase por todo o antebraço, estando apoiado no flexor profundo dos dedos. E aí o livro traz que para o flexor ulnar do carpo, ele gera mais ramos do que em comparação ao flexor profundo, né, que vai estar compartilhado ali com a outra inervação de outro nervo. E depois, quando está nessa parte mais proximal, você tem uma artéria ulnar que está mais separada do nervo. Quando chegamos mais ou menos no terço médio do braço, aqui é porque está afastado, mas você tem uma aproximação, então a gente também consegue ter essa diferenciação. E quando a artéria se aproxima do nervo, a gente pode ver, né, que o nervo ele gera ramos vasomotores para a artéria ulnar. E aí, acho que está na outra imagem, quando chega mais próximo da parte do punho, nós temos o primeiro ramo sensitivo, que vai ser o nervo cutâneo dorsal ulnar, né, que vai sair da região dorsomedial do nervo. Né, então o nervo está aqui, ele vai sair da parte posterior e uma parte mais medial, uma parte mais para o lado ulnar, e ele vai gerar os nervos digitais dorsais comuns e próprios. Ele vai vir, sair de volar, né, de ventral aqui para dorsal, e vai lá para o terço médio ulnar da mão. Né. E aqui, como eu tinha mostrado, não, acho que está em outra imagem. A questão da comunicação de Martin Gruber, aqui, né, do mediano para o ulnar. Aqui a gente tem a comunicação, né, o mediano e o nervo interósseo vão estar aqui fazendo a inervação do compartimento superficial aqui, flexor superficial dos dedos e o profundo depois. E nós temos a comunicação, como eu tinha dito na aula passada. Bom, foi... Bom, e aí o segundo ramo sensitivo vai ser o nervo cutâneo palmar, né, ulnar, que vai estar mais para o anterior, que antes de chegar no canal de Guion aqui, você vai levar esse ramo cutâneo, que vai fazer a sensibilidade ali da eminência hipotenar, como está descrito aqui. E aí o nervo vai entrar no canal de Guion, né, que vai passar a artéria e o nervo ulnar. A gente consegue ver aqui o ligamento transverso do carpo embaixo, né, e a fáscia palmar aqui em cima, fazendo esse túnel aqui. E aí você tem que o nervo vai passar por esse espaço e assim que ele sair, ele vai estar coberto pelo palmar breve, né, o músculo aqui na mão, nessa região, antes de se dividir em ramo profundo e ramo superficial. Né. E aí o ramo superficial, que é majoritariamente sensitivo, mesmo assim ele vai inervar o palmar breve, né, e a literatura descreve que às vezes você pode também inervar o abdutor do dedo mínimo, mas não é sempre que isso acontece. E aí o ramo superficial ele vai gerar ramo tanto ele vai gerar os nervos digitais palmares comuns e depois os próprios. E aí você tem duas coisas. Primeiro, ele vai gerar um que é mais medial, né? Dois ramos. Um mais medial, que nesse caso aqui vai ser o do quinto dedo, né? E um que vai ser um pouco mais lateral, que ele vai chegar aqui na comissura do quarto e do quinto dedo e vai gerar
o nervo digital palmar próprio radial do quinto e ulnar do quarto. E por isso ele vai fazer a cobertura, né, da parte ventral de todo o quinto dedo e depois da parte ulnar do quarto dedo aqui. Uma coisa que eu esqueci de falar é que o nervo cutâneo dorsal, que ele sai, ele vem e faz a cobertura da parte, né, do quarto e do quinto dedo, só que ele vai até o nível da primeira falange, né? E aí os ramos ventrais, né, que tomam conta das falanges mais distais. A primeira falange é o ramo dorsal e as falanges mais distais é o ramo ventral. E aí depois ele gera ramos para posterior, né, para fazer essa região dorsal também do quarto e do quinto dedo, né? E nós temos também o ramo profundo, que esse no caso é exclusivamente motor. E aí ele vai descer, né, internamente aos intrínsecos ali, vai entrar no ramo profundo, um pouco abaixo ali do arco palmar profundo, vai inervar, né, o abdutor do dedo mínimo e depois ele faz um trajeto meio que oblíquo, passando entre os hipotenários ali, para poder inervar o oponente do polegar. Depois ele vai gerar os ramos para os interósseos palmares e dorsais, também para o terceiro e para o quarto os lubricais. E, se eu não me engano, ele também gera ramos articulares, tanto para a carpo metacárpica, entre os metacarpos e para a metacarpofalângica, né, do quarto e do quinto dedo. E além disso, né, a parte profunda do flexor curto do polegar, porque a parte superficial, como eu falei na outra aula lá, seria a inervação do mediano, né, o adutor curto do polegar e o primeiro interósseo dorsal. Aqui, falar de forma bem rápida mesmo, mas basicamente você tem a penetração nos músculos. Se você tem um ventre muscular, quase todos os ramos vão entrar pelo terço proximal do músculo, então não tem muito o que discutir, é só a gente saber essa localização. Em questão de anatomia intraneural também de forma bem rápida, na parte superior do braço ele é polifascicular, então você tem uma mistura dos fascículos aqui em que você não consegue definir tão bem o que é sensitivo, o que é motor, mas quando ele vai descendo você tem uma divisão, tanto que essa parte mais póstero, ulnar aqui, né, póstero medial, é destinada ao flexor ulnar do carpo, a parte póstero lateral ao flexor profundo dos dedos. E quando você chega na parte de antebraço e mão, você tem, né, um grupo. Aqui a gente consegue ver que esse mais escuro é o ramo profundo. É o que ele está dizendo aqui, né? Que vai para o ramo profundo, então ele é mais póstero medial, e o que está mais para a lateral, grupo radial, é o que vai dar origem ao ramo superficial. Aí tem essa separação, né? E aqui é descrito por um autor lá da Universidade de Barcelona, em que ele fala que quando você está proximal no cotovelo e distal, os nervos, os fascículos, eles têm uma mudança de orientação. Mas é uma coisa que também eu posso mandar depois para vocês, para não ficar falando de um por um. Mas aqui você tem, seria basicamente o ramo superficial, que ele muda de orientação, né? Uma torção no eixo longitudinal ali ao atravessar pelo antebraço. A motricidade, a acessibilidade, que vai ser melhor apresentada na parte de exame físico, né? Mas aqui tem todos os músculos que são inervados. E aqui a sensibilidade, né? Que eu já expliquei quando eu falei do ramo cutâneo dorsal e do palmar. E a parte mais importante, né, a questão de acesso cirúrgico no braço. No braço, que vai ser bem rápido também, no braço a gente quer ver o nervo ulnar como um todo. Então a gente faz uma incisão medial aqui, vai na aponeurose braquial, né, abre a aponeurose até a gente enxergar o septo. Né, o septo vai estar ali entre o compartimento anterior e posterior, e ele vai estar muito próximo da cabeça medial do tríceps, e a gente faz uma incisão nesse septo, tendo em vista que aqui em cima o nervo ulnar vai ser anterior e aqui embaixo ele vai ser posterior. A gente faz uma divisão e consegue expor o nervo ulnar na parte do braço. No cotovelo, a gente vai fazer uma incisão até o ponto em que nós consigamos ver as duas origens, né? Tanto a humeral quanto a ulnar do flexor ulnar do carpo. Fazemos uma incisão aqui, dissecamos ali a face de Osborne, né, naquela região, passamos por trás do epicôndilo medial e conseguimos fazer a exposição do nervo. No antebraço, fazemos incisão na parte volar do antebraço aqui, mais desviada para ulnar, né? Vamos na face antebraquial aqui. E aqui a chave é achar o limite, né, entre o flexor superficial dos dedos, como o nervo mediano passa na face dele, então a gente consegue fazer essa diferenciação também, e o flexor ulnar do carpo. E ele vai estar apoiado, né, o nervo ulnar, sobre o flexor profundo dos dedos. Essa parte que é interessante, né, porque é basicamente o cenário de Oberlin. A gente vai ter o nervo mediano passando pela face do flexor superficial dos dedos, o interósseo passando lá para inervar o flexor profundo, e aqui nós vamos ter o nervo ulnar. Então, é basicamente pegar os fascículos, né, do flexor ulnar do carpo, do flexor radial do carpo, para fazer a transferência.
E aqui nós conseguimos ver, na parte mais próxima ao punho, o ramo cutâneo dorsal e o ramo cutâneo palmar, que vai para a eminência hipotenar. Esse seria o antebraço com os nervos todos expostos e seus ramos. E na parte da mão, nós fazemos uma incisão nesse aspecto. E aqui a chave, né, que o livro fala, é você fazer uma dissecção antes do canal de Guion e uma dissecção depois, né, proximal e distal. Para depois você abrir o canal de Guion e conseguir fazer a exposição da artéria e do nervo ulnar. E aqui nós conseguimos ver, né, a parte que ele vai se dividir em profundo e superficial, o ramo hipotenar, o canal de Guion aberto, né, os tendões ali dos flexores. E lá mais profundo, né, antes do arco palmar profundo, vai estar o ramo profundo. E por último, o cutâneo dorsal, para finalizar, fazemos a incisão nessa parte mais dorsal aqui, e ao mesmo tempo lateralizada, na parte ulnar ali do antebraço e um pouquinho do punho aqui. E conseguimos ver, né, entre o flexor ulnar do carpo e a una, vai estar o ramo cutâneo dorsal, né, que ele sai de ventral para dorsal com os ramos dele, para fazer aquela inervação do quarto e do quinto dedo e cobrir a área sensitiva. De anatomia foi isso. Show, mano. Eu acho muito bom. Acho que é isso aí. Só uma coisa sobre esse ramo cutâneo dorsal, é que foi o que eu lesei quando a gente foi fazer a fixação da una. Porque eu achei que era um nervo, só que tava com garrote, aí eu e o Igor, a gente não sabia se era nervo ou se não era. Eu não lembrava que o Ná passava ali. E aí eu falei, velho, tipo assim, não tinha como eu acessar, tá ligado? A unha, não tinha como. Aí eu fui lá e cortei. Aí o professor falou, todos os ortopedistas cortam, ninguém nem sabe que tá aí. O nervo você achou, tá ligado? Ele cortou consciente, mas ninguém tá nem aí porque fica muito difícil de explorar a una, né? Fazer uma fixação da una ali. Mas é isso, eu acho que o importante, quando você viu lá no braço, né? Antebraço não, antebraço acho mais fácil, mas lá no braço você tem que ter essa noção que o lunar tá um pouco mais para posterior, né? Um pouco mais posterior medial do que o mediano, mais para posterior, na verdade. E aí você vê ali no livro, pô, tá tudo bonitinho separado, mas na hora ali é bom ter essa noção, né? Como você já comentou no braço, que eu acho que é a parte mais importante. E no plexo também você se vira. Antebraço e plexo você se vira. Agora no braço eu acho que é um pouquinho mais para você não se enganar, né? Então, acho que é de anatomia aí. Por mim, pode seguir. Tem alguma coisa a acrescentar, Rui? Não, foi ótimo. Tá de parabéns, Gabriel. Valeu. Bom, rapidinho aqui passando na etiologia e epidemiologia das lesões. Naquele esquema de sempre, né? Falar da parte mais proximal, né? Braço, cotovelo, antebraço, punho e mão. O primeiro cenário, né? Seria uma lesão lá em cima, gerando uma paralisia completa, principalmente secundária a traumas, lacerações. Uma lesão por arma de fogo também é uma coisa muito comum na maior parte dos artigos que eu vi de lesão de nervo ulnar. E também uma contusão fechada, né? Na parte contra o próprio osso ali, ou também alguma outra compressão. Embora não tanto comum quanto o radial e o mediano, nós temos a paralisia do sábado à noite. E como ele passa muito próximo à artéria braquial ali ao mediano, é muito comum você também ter lesões concomitantes, né, do nervo ulnar com essa artéria e esse nervo. E quando você tem essa paralisia completa, você tem déficit sensitivo e motor, né, no dermátomo ali, e você tem a famosa mão em garra. A mão em garra é porque você vai ser mais bem evidenciada também na parte de exame físico, mas é porque você tem aquela fraqueza, né, nos lubricais, no terceiro e no quarto, e também você tem dos interósseos, né, e também do flexor do dedo mínimo. Então você tem uma flexão ali da metacarpofalângica que está dificultosa, né, e por conta da parte do extensor dos dedos, né, que está do extensor comum dos dedos, que está inervado pelo radial, você tem a extensão ali da interfalangiana. Então acaba que você também tem que lembrar que os lubricais, eles auxiliam na flexão da metacarpofalangiana e na extensão da interfalangiana quando você tem uma metacarpofalangiana que está estabilizada. Então seria basicamente um antagonismo, né? Você não consegue fazer a flexão da metacarpofalangiana e nem consegue estender a interfalangiana. Então você vai estender uma e flexionar a outra. Na parte mais distal do braço ali, a gente tem essa fáscia, né? Esse arco de Struthers, que ele pode ser gerado a partir de uma conexão do ventre da cabeça medial do tríceps e o septo intermuscular, né? E a partir do momento que ele gera essa conexão aqui, você pode comprimir o nervo. Eu achei até muita
prevalência, né, em 50% da população, então é uma coisa muito comum, e acaba que você comprime a basicamente 8 centímetros acima do epicôndilo medial, e você não é uma causa de compressão direta. Na maior parte das vezes, quando você vai fazer um movimento de extensão ou algum outro movimento no braço, você acaba levando uma transposição desse nervo. E aí acaba que ele fica meio que atritando aqui na região do osso e até mesmo com a parte fibrosa aqui, são muito espessos, e você causa um processo de neurite. Né? E aqui a imagem fazendo uma descompressão, né? Fazendo uma secção dessa aponeurose. Na região do cotovelo, nós temos na fossa do olecrano. Outra coisa também que me chamou a atenção, que é a segunda causa mais comum de compressão de nervo, só é secundária a síndrome do túnel do carpo. E aí, movimentos como flexão prolongada, compressão direta e deslocamento, nessa região aqui você pode causar esse processo de neurite e de inflamação do nervo. E os sintomas são cada vez mais progressivos, tipo, você tem uma progressão menor, e aí o paciente só tem um choque. Aí depois uma compressão mais severa, um deslocamento mais severo, o paciente começa a ter dormência, ele pode desenvolver dor desde o antebraço até o punho, né, no trajeto do nervo ulnar, e essa questão de hiperestesia e de parestesia. No antebraço, né, a aponeurose flexopronadora, que está aqui, ela também pode causar uma compressão, né, entre o flexor ulnar do carpo e o flexor profundo dos dedos, né, porque ele vai passar ali apoiado no flexor profundo. É uma coisa que é mais rara, né, e está muito associada a essa questão de pronar e flexionar, né, flexionar o punho, né, e pronar o antebraço de forma muito repetida. No antebraço também, como o Marcão falou aí, dessa parte do cutâneo dorsal, é muito comum você ter fratura ulnar desviada, você vai fazer uma redução, vai colocar uma placa ali, é muito comum você lesar, uma laceração ou também um trauma contuso. E nesse caso, né, como você está tendo um nervo cutâneo que é dorsal, você vai ter aquela dormência na parte do terço dorsomedial da mão. Né? E um tinel também que pode estar positivo proximal ao punho. E para finalizar, em etiologia, né, o do canal de Guion, que ele também fala que é raro, e você tem algumas zonas. Né? Uma zona antes de entrar no canal, uma zona que vai para o nervo, o ramo profundo e uma para o superficial. E aí, basicamente, você tem alguns sintomas que são distintos, né, para cada zona. Em que na mão em garra, né, você vai ter aquele aspecto que eu expliquei, fraqueza de interósseo, flexor do dedo mínimo e de lubricais. E você tem em associação o Attenberg. Por quê? Porque os interósseos palmares eles fazem adução. E aí vai estar lesado. Aí você não consegue deixar o dedo aduzido. E em contraponto, você tem os extensores com radial que estão preservados. E como você tem inserção tendinosa deles ali, eles acabam fazendo uma extensão e deixam um pouco abduzidos os dedos. Então você vai ter esse Attenberg, né, positivo. Os dedos vão estar um pouco abduzidos e estendidos. E tem aquela questão do Foreman Paper, que também vai ser explicado no exame físico, mas é aquela questão do polegar também não estar aduzido, né? Então você acaba fazendo uma flexão em contraponto, né, da interfalangiana aqui do polegar. E a perda sensitiva. Na parte da zona 2, como você está falando só de ramo profundo, você não vai ter perda sensitiva, mas você vai ter fraqueza hipotenar. E na zona 3, que seria só o ramo superficial, você vai ter os músculos preservados, exceto o palmar breve, que é o único músculo inervado por esse ramo, e a perda sensitiva. E por último, também tentei resumir a parte dos artigos que eu olhei, em relação à epidemiologia das lesões. Né? Segue muito o padrão de lesão de radial e de mediano em questão de epidemiologia de homem e mulher. Segue também o padrão do mediano, que quando a gente fala de lesões que são mais ocupacionais, uma costureira, uma mulher que digitou por muito tempo, você às vezes tem uma inversão dessa epidemiologia, às vezes as mulheres estão liderando em relação aos homens, mas de forma geral são os homens. Idade, pessoas jovens, né, até os 40 anos de idade ali, e mecanismo os de sempre, né, compressão, transecção, contusão, e nesse caso, como a gente está falando de um NA que está muito superficial aqui, questão de compressão por estruturas anatômicas, esforço repetitivo, a questão do corte, processos inflamatórios. Então, se você tem uma hipertrofia sinovial, porque você tem um lúpus, uma artrite reumatoide, né, doenças autoimunes, aí você pode ter um gânglio que está demasiado ali, você pode comprimir o nervo tanto no punho quanto no cotovelo, né, até mesmo nas articulações aqui, nervo digital palmar, nervo digital próprio ali, comum e próprio, né? E também eu achei interessante da parte da lepra, né, da hanseníase, que você pode ter, mesmo não tendo uma lesão cutânea, você pode ter uma inflamação isolada do nervo, e isso também causar lesão do nervo ulnar, e quando você tem fraturas supracondiliares, que principalmente desvios em flexão, em 16,6% das fraturas você tem essa lesão de nervo ulnar,
E quando você vai reduzir o antebraço, aqui a una, os pinos laterais, geralmente, eles são os que mais dão estabilidade. Só que eles também são os que mais lesam o nervo cutâneo dorsal e você acaba perdendo essa sensibilidade dorsal aqui. E foi isso. Show. Na prática, os ortopedistas não ligam muito para esse nervo cutâneo dorsal. É ruim porque você perde a sensibilidade dessa parte dorsal da mão. Então, eu acho muito importante essa parte lateral aqui para você saber se você está encostando, se você vai bater em alguma coisa, né? E fica dormente. Então, realmente, ninguém está muito aí para isso. Mas a gente sabe, então a gente vai tentar evitar isso. Tem duas coisas. Qual que é, então, a lesão que você acha que é mais comum do nervo ulnar, pelo que você falou? Cara, na questão da fossa do olecranon, não? Na fossa do olecranon, né? Então, pelo que eu lembro, né, que eu tenho aqui no meu resumo anotado, a lesão mais comum é do canal cubital. Exatamente aí, se eu não me engano. E a hanseníase está muito associada tanto com tanto com a inflamação do ulnar, né, que é muito superficial, e ela tem essa preferência por nervos superficiais, quanto do fibular. Então, são duas coisas que às vezes chega para o médico que trata de nervo, né? Chega para o médico que trata de nervo, e se você não tiver na cabeça, você não faz diagnóstico diferencial, porque às vezes não tem sintoma cutâneo, né? Tem, enfim, outros sintomas, inclusive um dermatologista falando isso no Instagram outro dia. E aí faz 1 milhão de exames, não dá nada, e no final das contas é isso. O doutor Alex trabalhava lá no HU fazendo biópsia de nervo ulnar para hanseníase. Já tem um tempo já. Acho que é isso. O canal de Guion vão falar, né? Então, tranquilo. A chikungunya também, não só a hanseníase. Eduardo fez um trabalho sobre. Já ele publicou. O foco foi o mediano, né? Para a turma do carpo, mas o ulnar também pega. Interessante saber. O foco desse artigo vai ser o quê? Que o canal Guion, que é o túnel ulnar, eu confundo com o túnel do carpo. O túnel ulnar, ele vai ser um espaço ali no punho, aí ele vai até o hiato pisomato, que ele fica mais distalmente. Aí vai ser nesse pisomato que vai ser o ponto crítico da compressão do nervo ulnar. Aí essa compressão ela vai gerar os sintomas tanto neurológicos como motor e vai depender de quanto foi a compressão, em qual zona foi, como o Gabriel também já mencionou. Aí o canal Guion, ele vai ser uma pequena estrutura intraponeurótica, né? Aí anteriormente ele vai estar limitado pelo ligamento carpal volar, ou também conhecido como palmar, e posteriormente pelo transverso, e medialmente pelo tendão do pisiforme e pelo flexor ulnar do carpo. Aí nessa parte ele vai se dividir em 2 ramos, o profundo e o superficial. Aí aqui também a gente vai ver a artéria ulnar e os gânglios, que foi o que motivou o Guion, eu escrevi errado ali, no Guyton, foi o Guion a pesquisar sobre esse canal, porque ele viu esses gânglios e ele entendia como uma gordurinha, e percebeu que era isso que causava a compressão nesse local. Aí tem o hiato pisomato, que ele vai estar mais distal ao túnel ulnar. Ele vai ser um outro túnel pelo que o nervo ulnar vai passar. Aí nessa parte vai passar só o ramo profundo e ele vai estar localizado ali lateralmente ao pisiforme, proximamente ao ligamento pisomato e distalmente ao arco fibroso, que o arco fibroso ele vai ser formado pelos músculos hipotenares, né? Que é o abdutor mínimo, o flexor curto do dedo mínimo, o oponente do dedo mínimo e o palmar curto, que vão ser eles que vão causar a compressão. Essa compressão ela pode ser de 3 tipos, como o Gabriel também já trouxe, que o tipo 1 vai ser quando é formado pela compressão do nervosa comum, né? Vai ter uma sensitiva como motora, aí vai ser no canal de Guion, antes da bifurcação, e o tipo 2, quando vai estar no hiato pisomato,
vai ser basicamente só a parte motora. Aí vai gerar uma fraqueza hipotenar. Por quê? Porque vai ser os músculos hipotenários que vão estar gerando essa compressão. E o tipo 3 vai ser só uma compressão sensitiva. Aí, basicamente, o resumo é que o túnel do carpo ele vai ser dividido em 3 zonas, a gente tem que lembrar disso, que são as 3 zonas. As 3 zonas. A zona 1 vai ser da borda proximal do ligamento carpal volar até a bifurcação do nervo, que é onde vai estar uma lesão. A zona 2, que vai ser distalmente a bifurcação, que vai ser ali no pisoamato, que vai ser a bifurcação do nervo motor profundo. E o 3 vai ser só a parte sensitiva. Aí isso vai mostrar a clínica diferenciada. É basicamente isso. Então, eu tentei resumir e ser o mais breve possível. Boa, Duda. É isso aí. Acho que vai ter recorde da apresentação. Foi mais conciso do que o passado. Acho que poderia abordar um pouquinho mais a parte da anatomia, uma figura que você colocou, só para todo mundo ficar 100% assim com as correlações. Por exemplo, o ligamento pisoamato e o arco fibroso hipotenado, os músculos hipotenares. Na primeira vez que eu vi isso, a dúvida que me gerou, por isso que eu vou falar, era qual estava em cima de quê? O que vinha antes, o que vinha depois, sabe? Essa relação não era muito clara na minha cabeça. Aí, só entendendo essa figura aqui para entender essa anatomia. Aí, tipo assim, se tiver ficado claro para todo mundo, beleza, vamos passar. Mas se não, acho que valeria. É isso aí. Acho que valeria abordar. Porque, por exemplo, primeira vez que eu li. Vai lá. O fibroso, que é onde estão os músculos hipotenares. Aí a gente vai ver que o ligamento pisoamato, ele vai estar mais superficial um pouco. Aí ele vai estar mais quando o nervo está se dividindo em profundo e sensitivo. Aí o ligamento pisoamato vai estar mais, não superficial não, mais profundo, um pouco lateral ao ramo profundo do nervo não. Isso, profundo. Não é superficial, é profundo. É quando ele está se bifurcando. É lateral. Na verdade, o mais superficial é o arco fibroso hipotenar. Isso, aqui, ó. Isso. Que também está ligando o pisiforme ao amato. Aí aqui lateral tem o ligamento. Lateral não, aqui embaixo tem o ligamento fisiforme. E o ligamento pisoamato. Isso. É ele aqui, esse outro verdinho. Aqui a gente vê ele se bifurcando. Aqui é o primeiro canal de Guion, e aqui é o pisoamato. Em azul é o nervo, certo? Só para ficar claro. Isso, porque... e aqui é o superficial. E aqui a gente vai ver que é o ligamento pisoamato embaixo, aqui, ó, nessa imagem. Onde o superficial sai por cima. Show. Deu para entender melhor? Se alguém não tiver entendido, fale agora ou cale-se para sempre e estude o que vai cair na prova. É isso aí. É isso aí. Essa compressão daí eu tenho direto, principalmente quando tem paciente que tem que fazer gesso, que eu coloco a mão assim, meu irmão. Aí aqui fica comprimindo. É certo de começar a ficar formigando aqui a região do certo. Palmar. É isso. Próximo. É bem no lugar, pô. É bem no lugar. Não, e também uma coisa que eu acho importante comentar é relacionada à etiologia das lesões também, que a Duda falou, mas é importante vocês também terem uma noção das estruturas anatômicas, porque se tiver, por exemplo, um tendão de um músculo que passa ali perto, sabe? Por exemplo, tem esse arco fibroso muscular ali, pensem que talvez uma inflamação desse tendão também pode estar relacionada com o nervo. Por exemplo, a gente tem epicondilite medial e epicondilite lateral, que querendo ou não, a medial também pode estar relacionada com o NAR, entendeu? Por conta de uma inflamação dos tendões ali. Então. Dúvida. Eu vi que não era tão comum essa parte da compressão no pisoamato, porque o cirurgião ele acabava liberando sem perceber.
Porque é muito superficial. Então, mas o cirurgião libera, né, que você falou. Não. Então, mas eu tô falando em questão de, tipo assim, do dia a dia, entendeu? Uma pessoa que não foi operada ainda, uma pessoa assim normal, tem alguma Sim. inflamação, igual o próprio Gabriel falou lá, ficar fazendo flexpronação, entendeu? Então, é importante vocês começarem a entender o nervo. É igual eu falei, já como é o último nervo, eu acho importante falar isso, para vocês começarem a juntar todas as informações, tanto de anatomia muscular quanto de anatomia nervosa, porque uma coisa pode estar relacionada à outra, entendeu? Só isso que eu ia falar mesmo. Beleza, vou dar continuidade aqui, falar da parte de avaliação e exame complementar. Aí o nervo ulnar tem importância no movimento finos das mãos, né? E a gente vai dividir ele em 4 grupos. O grupo dos músculos do antebraço, que é o flexor ulnar do carpo, o flexor profundo do quarto e do quinto dedo. O grupo tenar, que vai ter o adutor do polegar e a cabeça profunda do flexor curto do polegar. O grupo hipotenar, que é o palmar curto, o flexor do dedo mínimo, o abdutor do dedo mínimo e o oponente do dedo mínimo. E o grupo intrínseco, que vão ser os lombricais do terceiro e quarto dedo, o interósseo dorsal e os interósseos palmares. E a gente vai ver agora como é que a gente pode testar cada grupo desse, né? Cada músculo desse. Aí aqui é só o esqueminha, né, do nervo ulnar, a Gabriel já explorou, e lembrando de que cada ramo, né, e os seus músculos que inervam, só para esquematizar. Aí falando do flexor ulnar do carpo, vai ser C7 e T1. A gente pode testar ele com 2 testes. O primeiro é palpar o tendão dele nessa parte aqui do punho e pedir para o paciente fazer uma abdução do dedo mínimo. Aí você vai sentir a contração do flexor ulnar do carpo, porque ele vai estar fixado no pisiforme, ele vai contrair para estabilizar o pisiforme para que ocorra essa abdução. Aí você sente a contração dele, é um teste. O outro teste, que é semelhante ao que já foi falado antes, do flexor radial do carpo, é pedir para fazer uma flexão do punho, só que desviado para ulnar, né? E aí você sente o ventre, a contração do músculo. Então seria uma flexão de punho com desvio ulnar. Aí seriam os dois do antebraço. Aí já partindo para o grupo dos hipotenares, ou para o grupo do antebraço ainda, quer dizer, desculpa, a gente vai ter que eu me confundi. Esses dois é para o mesmo músculo, né? Que é para o flexor ulnar do carpo. Então é o mesmo. Aí são dois músculos do grupo do antebraço, que é o flexor ulnar do carpo e o flexor do profundo dos dedos do quarto e do quinto. Então, para o último do grupo do antebraço, a gente vai estabilizar e mobilizar, né? A articulação metacarpo-falangiana e a interfalangiana proximal, e vai pedir para fazer a flexão só da articulação interfalangiana distal, que aí a gente elimina a ação do, de- do curto, do superficial, para que não ocorra viés. E aí, fazendo isso no quinto e no quarto dedo, a gente percebe se o músculo está legal, se está funcionando certinho. Agora sim, agora indo para a região hipotenar. E aí tem esse músculo que às vezes é um pouco negligenciado, que é o músculo palmar curto, que ele vai ter uma função relativamente de corrugar aqui, de enrugar essa região hipotenar da mão, e, segundo o livro, ajudar a fazer uma cunha, a fazer uma concavidade e melhorar a apreensão da mão. E aí, como é que se faz, né? Como é que se pede para fazer o teste? Vai pedir para o paciente fazer uma abdução do quinto dedo e contrair a eminência hipotenar. E aí vai ter meio que uma prega aqui, vai enrugar essa região da pele. Seguindo, a gente vai ter também o abdutor do dedo mínimo, que ele, o nome já diz, né? Ele vai fazer a função de abdução, e aí a gente vai fazer uma resistência contra a abdução do dedo mínimo. Então, com o dedo aqui, a gente faz uma
resistência e pede para o paciente, obviamente, estabilizando os outros dedos, né? E o punho pede para o paciente fazer a abdução do dedo mínimo e avalia com a resistência. Lembrando que é um músculo pequeno, né? Então não pode também exagerar na resistência, senão não vai. Alguém falar Só uma alguma coisa? lá do flexor profundo, volta ali rapidinho. Pronto, esse teste aí tem um nome, gente. Se eu não me engano, eu não me lembro muito bem, mas eu acho que o nome desse teste é sinal de Pollock. Pollock, um negócio assim. Então, o Pollock é quando não consegue, não? Não conseguiria isso. Não Eu vou falar depois. vai falar então suave. Aí aqui palmar, pronto. Aí é o abdutor, aí o outro da região hipotenar é o flexor do dedo mínimo, né? E aí a gente vai fazer a imobilização da interfalangiana dos outros dedos, né? Para estabilizar. Mas assim, ele tem um problema, porque esse movimento, os interósseos e os lubricais também auxiliam. Então é muito difícil você isolar e fazer só para testar o flexor do dedo mínimo. Acaba que ele é meio não tão assim, fidedigno. Aí tem o oponente do dedo mínimo, que o teste ele é muito semelhante ao do dedo ao oponente do polegar, né? Do primeiro dedo. Você vai colocar a parte volar, né? As almofadas volares em contato e vai pegar o primeiro meta e tentar afastar do polegar. E aí a pessoa tem que fazer a resistência. No oponente do polegar, é o contrário, né? Você tem que puxar o primeiro meta para afastar do quinto dedo. E a pessoa tem que fazer a resistência. Então, é só trocar, né? No oponente do dedo mínimo, você tenta afastar o quinto meta do polegar e ver a resistência na oponência do dedo mínimo. E a gente fechou todos da região hipotenar. Aí agora a gente vai para os intrínsecos da mão, né? E aí só para revisar um pouquinho, os lumbricais vão ajudar na flexão da articulação metacarpo-falangiana e vão ajudar na extensão da interfalangiana proximal, quando a metacarpo-falangiana estiver em hiperextensão. O urinterócito dorsal vai ajudar na abdução, né, no espalhamento dos dedos, e os interócitos palmares vão ajudar na fechamento, né, ou na adução dos dedos. E aí, para testar o terceiro e o quarto lumbricais, que é inervado pelo nervo ulnar, a gente vai hiperestender a metacarpo-falangiana do quinto, né, e do quarto dedo e pedir para fazer uma extensão da articulação interfalangiana proximal. E aí, se conseguir fazer essa com a resistência, né? Se sentir a resistência aqui, fazer o movimento, quer dizer que os lumbricais estão presentes. E eu não falei, acho que eu esqueci, né, na outra aula, de falar dos lumbricais do nervo mediano, né? O terceiro e o quarto é inervado pelo nervo ulnar, o primeiro e o segundo é inervado pelo nervo mediano. E aí tem que fazer esse mesmo procedimento, né? E para estender a metacarpo-falangiana e fazer a extensão da interfalangiana proximal. Aí para fazer a dos interósseos dorsais, como eu falei, você vai fazer como se fosse uma resistência à abdução, já que os interósseos dorsais vão fazer aí o afastamento, a abdução, faz a resistência, tenta fazer em um plano, né, para melhorar, e geralmente usa-se o primeiro dedo, o segundo dedo, né, o indicador, tanto para o interósseo dorsal quanto para o interósseo palmar. E aí a gente tem agora do grupo tenar, que é lá na parte radial, vai ter o adutor do polegar. Então, para testar esse músculo, a gente coloca o polegar estendido em um plano paralelo à palma da mão e pede para o paciente fazer uma adução do polegar. E aí a gente vê com a resistência, né? Com o dedo do examinador estabilizando o punho para a gente ver a resistência quando ele fizer a adução. E aí é bem legal porque esse músculo é muito grande, assim, é um músculo grande, né, em relação à mão, e se ele tiver uma atrofia,
percebe-se que vai ter uma redução do tamanho dessa região tenar aqui, porque ele é um músculo volumoso, e aí quando ele fica atrofiado, ele perde o tônus, né? Perde o tamanho. E o outro músculo, na verdade, o último músculo, vai ser a cabeça profunda do flexor curto do polegar. Então, a cabeça superficial é do nervo mediano, a inervação, mas a cabeça profunda é do flexor curto do polegar. E aí estabiliza a metacarpofalangiana e, e pede para testar a interfalangiana do polegar, para ver se aí consegue fazer a flexão. Então, a metacarpofalangiana é estabilizada e pede para fazer a interfalangiana. Não, porra, desculpa, foi mal. É o inverso, ele é curto, então você vai estabilizar a interfalangiana e vai testar a metacarpofalangiana. O contrário é que é quando é com flexor longo. Então, flexor curto, polegar, você estabiliza a interfalangiana e testa a flexão da metacarpofalangiana do primeiro dedo, que é do polegar. E aí faz a flexão. Aí esses seriam os testes dos músculos, né? Separadamente, de cada músculo. E aí teria a inervação sensorial, né? Que também é da região da mão, já foi falado que são 3 nervos, vai ser o nervo cutâneo palmar ulnar, a divisão sensorial superficial ulnar e o nervo cutâneo dorsal ulnar, que vai justamente preencher essa região aqui mais hipotenar, mais ulnar da mão, né? Então, aqui é a região do cutâneo palmar, aqui da divisão superficial e aqui do nervo dorsal, do cutâneo dorsal ulnar. Então, também alterações de sensibilidade nessas regiões podem ser suspeitas de lesão do nervo ulnar. E aí a gente vai ter agora alguns sinais, né? Algumas imagens, algumas características de mão que vão indicar algumas lesões características de alguns músculos, como já foi até falado por Gabriel, né, que é a mão em garra. Aqui trouxe uma mão em garra parcial e aqui uma mão em garra total. Na parcial a gente vê que o quarto e o quinto dedo estão com a metacarpofalangiana em hiperextensão e uma flexão, né, nas falangianas distais e proximais. Isso aqui é característica de paralisia do terceiro e do quarto lumbricais e de todos os interósseos. E aí você pode ter o primeiro e o segundo preservado, porque talvez o nervo mediano esteja totalmente preservado. E a inervação dos lumbricais esteja separado. Mas pode acontecer de a inervação dos lumbricais ser toda do nervo ulnar, ou então também tem uma lesão do nervo ulnar e do nervo mediano. E aí formar uma engarra total, né? Onde você vai ter tudo nessa característica, né? Como está aqui. Aí outro também é esse sinal, que é sinal de La Parrilla em espanhol, né? Mas em inglês ou em português, acho que é sinal da grade, que quando o dorso da mão fica com esse relevo característico do metacarpo, né? Então aqui dá para você ver praticamente o metacarpo, porque teve atrofia dos músculos interósseos. E aí você consegue ver o sulco como se fosse dos ossos do metacarpo, porque não tem mais aquela cobertura muscular que meio que esconde, né? Fica uma coisa mais uniforme. Aí é característica de atrofia dos interósseos. Aí chama sinal de Parrilha ou sinal da grade. Aí aqui é outra mão, que é a mão em palma, ou a mão plana, que é quando tem atrofia dos músculos da região hipotenar. A região hipotenar tem um pouco de convexidade e ajuda a fazer meio que um buraquinho na mão, né, que ajuda na apreensão. Mas quando tem a atrofia desses músculos, a mão fica toda plana. Então também é uma característica que é a mão plana. Outro sinal é o sinal de Vandenberg, que é quando o dedo mínimo fica em abdução, que aí vai ser a paralisia do interósseo palmar e do quarto lumbrical. E vai ter a ação do extensor do dedo mínimo. E aí vai deixar o dedo mínimo em extensão, ou em abdução. E a pessoa fica realmente com o dedo mínimo meio que aberto, né? Literalmente é aberto. Fica em abdução. Aí é o sinal de Wartenberg. Aí o próximo é o sinal de
Pollock, que é o que o Marcos estava falando, que é quando tem uma impossibilidade de flexão da falange distal do dedo mínimo. É quando você não consegue fazer a flexão da articulação interfalangiana distal, que geralmente é paralisia do flexor profundo dos dedos, né? Como é do quarto do quarto e do quinto, que o NA vai inervar, aí é um sinal característico, que é essa paralisia do flexor profundo dos dedos do quarto e do quinto, que é o sinal de Pollock. Aí tem esse outro sinal aqui, que não é bem um sinal, né? É meio que um teste, que é o sinal desse abananico, que é o sinal do fã, da fã, a tradução, né? Que é quando você faz a exploração dos interósseos dorsais, né? Que vão fazer justamente a abdução dos dedos. Então você faz uma, meio que uma resistência, né? Para a pessoa fazer a abdução. E o contrário, né? Ali no B, que seria a abdução dos dedos, pegando um cartão, que seria os interósseos palmares. E o C e o D é uma característica interessante, que quando você faz flexão, né, dos dedos, você também faz abdução dos dedos. E quando você faz extensão dos dedos, você também faz abdução. Então você tem que eliminar tem que deixar em extensão para que você teste os umbricais, porque aí você elimina a adução dos flexores e a abdução dos extensores. Aí outro sinal é esse sinal da sorte, né? Que quando a gente cruza os dedos, né? Que também vai testar os interósseos palmares e dorsais, por fazer, né, abdução e adução, que é o sinal de cruzar os dedos, né? Aí tem esse sinal também que acho que Gabriel já comentou, que é o deformant, que é quando tem a lesão no adutor do polegar. Aí você pede para o paciente pegar uma folha, né, um papel entre o polegar e o indicador, e ele não consegue fazer a adução do polegar, e ele acaba fazendo uma flexão da articulação falangiana interfalangiana do polegar, né, do primeiro dedo. E aí ele meio que dobra o dedo, faz a flexão por não conseguir fazer a adução, porque o músculo está comprometido, né, que é inervado pelo nervo ulnar. Aí tem esse aqui, o sinal de Sunderland, que eu não entendi bem, que ele tem a ver com o oponente do dedo mínimo, mas eu, na descrição lá do livro, não entendi bem, aí eu trouxe para ilustrar, mas acho que tem alguma dificuldade em fazer, eu acho que quando você puxa o metacarpo, talvez do quinto, ele solte, mas não estava bem descrito lá no livro, mas também tem esse, de Sunderland. É porque se o paciente não tiver tanto o flexor curto do dedo mínimo quanto o oponente do dedo mínimo, ele até consegue tirar o polegar do plano da mão, mas o dedo mínimo ele não consegue, entendeu? Então ele tem essa dificuldade de fazer a oposição mesmo do dedo mínimo, entendeu? Entendi. Aí é tanto o flexor curto quanto o oponente do dedo mínimo que faz isso, se eu não me engano. Beleza. Tenta, por exemplo, segurar aqui assim, ó, a cabeça dos seus metas aqui, ó. Segura aqui para deixar reto. E aí agora tenta pegar na ponta do seu dedo mínimo aqui, como é mais difícil. Aí é por isso. É a mesma lógica. É só você não mexer o seu meta aqui, ó. Deixa ele travado aí. Então, o cara que não tem, não consegue. Ou com muita dificuldade. Você vê que você compara as duas mãos e tudo. Às vezes ele, tipo assim, consegue. Você vê que o polegar vai pra caramba e o dedo mínimo só flexiona, tipo assim, a interfalangiana, entendeu? Aí você vê que tem alguma coisa errada. Beleza. Aí tem esse sinal aqui de Mumenthaler, que é do palmar curto, que aí você vai fazer a abdução do dedo mínimo, mas não vai ter o enrugamento, né, da região hipotenar. Meio que não vai ter aquela corrugação. Também, né, por falha justamente do músculo palmar curto. E esse aqui acho que Gabriel que falou também, não foi? O do Wartenberg? Ou já falei? Não sei se eu repeti esse. Acho que você já falou. Foi, eu Né? já falei desse já, só que é outro. É outro slide. Ou outra foto.
E aí foi esses sinais que eu trouxe. Teve outros que eu vi lá no livro, mas que não tinha meio que uma explicação do que estava rolando, aí eu acabei não colocando. Não deu tempo de pesquisar mais a fundo. Mas acho que tinha mais uns 2 sinais assim, que eram tipo, meio que os outros, né? Que acho que não tinha muita semiologia assim, explicação, pelo menos não tinha no livro, né? Sim, Mas foram esses. é importante, né, vocês pegarem os epônimos, tá ligado? Que tem sinal de Mês, sinal de Pitris, tem vários sinais aí que, tipo assim, não são importantes tanto na prática clínica, são importantes você saber identificar, mas não são tão importantes na prática em si, porque na prática, se você tiver numa urgência, se você tiver. Claro que se tiver no consultório com tempo, aí tu faz todos, né? Vê todos os sinais, anota tudo e tal. Mas se você tiver numa situação mais complicada, é importante você assim saber como que você consegue sair disso rápido, entendeu? Como que você consegue testar os músculos ali de forma eficaz e rápida, uma parada confortável para você. Eu acho que isso que é importante. Mas assim, na prova cai. Tanto na nossa prova quanto nas provas de residência, caem todos esses sinais. Por exemplo, tem uma que você fez aí, os lumbricais, né? Pelo que eu me lembro, eu não lembro o que eu falei na aula passada, nem sei se eu falei certo, mas pelo que eu me lembro, tem um nome essa manobra. Essa manobra é de Bouvier-Bivol, é uma parada assim. É isso aí Bouvier. mesmo, é isso, né? E aí o que acontece? Como o Bouvier paciente, Bivo, é isso aí mesmo. isso, como ele não tem o lumbrical, ele vai ter uma hiperextensão. Quando ele vai tentar estender o dedo, ele vai ter uma hiperextensão da, da metacarfalangiana e o dedo dele vai ficar meio assim, tipo, meio como se fica em garra, né? O dedo dele, vou fazer aqui o dedo aqui. Ele fica realmente a mão em garra. Se você olhar a mão em garra, ó, volta aí, a mão em garra. Não é esse aqui, Olha não? lá. O do lumbrical? Então, mas volta lá a mão em garra. Só pra gente. Aí, volta. Aí, tá vendo? Olha o formato do dedo, como é que fica. Quando ele tenta deixar todos os dedos estendidos, entendeu? Então, na verdade, o que você faz aí? Você vai reduzir essa hiperextensão da metacarpofalangiana e ver se ele consegue estender só a interfalangiana proximal. Esse é a manobra de Bouvier-Bivol. E você vê que ali ele segura, né? Ele está segurando ali, se você for ver lá na foto, ele não está hiperestendendo, não. Ele está deixando só estendido normal. Lá na foto lá daquela manobra lá. Você vê que ele está deixando estendido normal e está pedindo para. Olha lá, tá vendo? Porque já está hiperestendido por natureza, por causa da garra, em tese, entendeu? Então aí você reduz essa hiperextensão e pede para ele fazer a extensão da falange. Mas é isso. São muitos. Acho que no livro tem a maioria. Eu não acho que vale a pena cobrar o que não tem no livro. Acho que a gente pode cobrar só o que tem no livro. Mas é importante vocês estudarem, porque isso tudo cai em prova de residência. O doutor Alex falou já várias vezes. E é isso. Por exemplo, essas manobras todas. Mas se você me perguntar assim, pô, como é que você testa, como é que eu testaria os interósseos, né? Cara, pede para o paciente fazer uma tesoura. Tipo assim, você pedindo para o paciente fazer uma tesoura, um sinalzinho de tesoura, como se ele estivesse cortando, ou para cruzar os dedos, né, para um lado para o outro, você já vai ver se ele tem ou se ele não tem um movimento ali de abdução e adução, tá ligado? Uma manobra só, tipo, você consegue fazer tesoura? Claro que alguns pacientes vão ter dificuldade, mas o sinalzinho da tesoura. Se você vai ver, por exemplo, o mediano, pede para ele fazer um ok. Se você vai ver o radial, entendeu? Então é importante ter assim uma maneira mais rápida de fazer tudo isso se você tiver uma urgência. Mas demais é isso aí. E ver esses sinais, né? Esses epônimos todos aí, porque vai cair aí. Vocês estudem direitinho. Aí eu trouxe só alguns exemplos de uso de imagem, né, no Nevunar. Aí aqui foi aqui é ultrassom de Nevunar. Acho que aqui foi de uma descompressão. Foi de uma compressão, na verdade, né? No túnel cubital. E aí aqui dá para, com ultrassom, né, visualizar essa região. Então é um recurso que pode ser utilizado para dar diagnóstico, para avaliar a etiologia. Ressonância magnética também é utilizado para ver se tem um tumor, uma compressão, uma formação muscular, óssea, tendinosa. É muito útil também, pode ser um recurso utilizável.
E a eletroneuromiografia, eu achei um aqui, eu achei assim, pelo menos, achei fácil de entender, né? Porque esse negócio é meio complicado. Mas nesse um aqui, pelo que eu li lá, seria uma estimulação espontânea do nervo ulnar. Aí nesse 2, seria um caso que o paciente tem uma compressão do nervo ulnar e está sofrendo estimulação elétrica. E aí dá para ver que, comparado a quando tem a descompressão, ele tinha pouco estímulo, né? Aqui é o mesmo estímulo, mas aqui estava comprimido e aqui foi pós-descompressão. E aí, depois da descompressão, dá para ver que é quando estimula eletricamente, né? Tem um picozinho de atividade elétrica, então que a descompressão melhora, né? Foi bem assim, tipo, de uma forma resumida o que eu li lá no artigo. Mas que a eletroneuromiografia também pode ser usado como um exame complementar para avaliar afecções que atingem o nervo ulnar. E é isso. Boa. Volta aí, Heráclito, nesse slide da eletroneuro. Essa setinha está apontando para a onda T, que é como se fosse um marco do estímulo motor, do início dele. Então, você vê nesse 2 aí, nesse do canto inferior esquerdo, que a onda T está menor. É para ela ser pontuda e um pouco mais para baixo, assim. Se ela está desse jeito, é porque ela está comprometida. E aí, vocês têm que estudar eletroneuro para ver. Por exemplo, o problema é na latência, o problema é na frequência da onda, como é? Porque isso vai fazer diferença você saber qual é o problema. Se, por exemplo, se o nervo está tendo uma desmielinização, se o nervo está só lesado, entendeu? Então, vejam isso. Então, assim, não é como se esse gráfico aí vocês conseguissem ver um significado em tudo. Não. É um ponto que tem um significado, que é só onde ele está apontando aí, que é essa onda T de baixo. Entendeu? E lógico, você vê que a amplitude desse quadro aí, que tem o número 2, está menor também. Ela está mais constante. Se ela está com amplitude menor, vocês lembram da física da época que a gente fez Enem? Amplitude é menos força que está sendo carregada pela onda. Se tem menos força, é menos energia passando, entendeu? Então não está passando o sinal aí direito. A lógica é essa aí. Mas beleza. Era isso. Isso aí, galera. Acho que é isso. Essa parte do exame físico é muito importante e detalhado. E os epônimos, o Dr. Alex gosta de cobrar. Ele vai cobrar aí. Pode ir? Pode. Ah, beleza. Eu fiquei com uma parte de um artigo. Eu vou apresentar porque ele casa muito com o que Heráclito comentou dos epônimos. Esse primeiro artigo ele fala sobre um sinal da pirâmide invertida e ele traz alguns outros epônimos. Eu vou tentar não repetir algumas coisas que já foram faladas e trazer alguns outros. Mas basicamente os sinais, né, de lesão de nervo ulnar é alteração da sensibilidade, o encurvamento dos dedos com esse perfil da mão com os dedos encurvados, e também a diminuição da força de preensão e da fraqueza de pinça também. E aí o artigo traz um sinal chamado sinal de Duquesne, que é o sinal da garra ulnar, né? Que a gente vai ter fraqueza desses lombricais e paralisia dos interósseos, além do flexor do dedo mínimo também. Então, vai ficar aquele sinal de garra. E, basicamente, o sinal de pirâmide invertida é o sinal que está aparecendo nessa foto aqui, que é quando a gente vai ter uma atrofia muscular. Então, é um sinal que fala muito mais sobre lesões mais avançadas, lesões mais crônicas, porque a gente vai ter os músculos da eminência tenar ou hipotenar e os interósseos bem afetados. Então, a gente vai ter uma atrofia dessas musculaturas. E aí, você vai lembrar uma pirâmide invertida, como vocês podem analisar ali na imagem. Além disso, ele traz também um pouco sobre a fraqueza da pinça do paciente, né, movimento de pinçamento, que ele fala que o paciente ele vai ter o adutor, né, do polegar, o flexor curto do polegar,
e o primeiro interósseo dorsal, que vão estar relacionados a essa fraqueza. Só que ele pode ter compensações também de outras musculaturas, como o flexor longo do polegar. E aí, a gente tem geralmente 2 sinais que vão mostrar para a gente que alguma compensação muscular está existindo, como nesse caso, esse primeiro, que seria o de Froment, e o 2, que é o de Jane, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Além disso, não, acho que é isso mesmo, né? Eu repeti sinal de pirâmide invertida aí embaixo, mas eu já falei, né? Que é a parte da atrofia mesmo. Então, a gente consegue ver esse adutor do polegar atrofiado e principalmente a cabeça transversa, que é uma cabeça muito mais profunda. Então, se a gente consegue ver uma atrofia dela, é porque, de fato, é algo mais crônico, né? Mais avançado. E aí, dos epônimos, Heráclito já falou alguns, então eu vou tentar falar os que ele não falou. Bom... Eu vou falar esse de Jane, que é dessa imagem aqui, tá vendo? Que basicamente, eu acho que ele não comentou desse, né? Ou eu tô esquecida? Mas eu acho que não, né? Não, esse não, mas. Beleza. O que acontece é que a gente vai ter uma hiperextensão da metacarpo falangiana do polegar quando o paciente ele faz um movimento de pinça, né? Isso porque ele não vai ter, né, o adutor do polegar, por conta da paralisia. E aí, quando ele vai fazer um tipo de pinça, acaba fazendo essa hiperextensão. E aí, isso também é um sinal muito mais crônico, né? Não seria um sinal precoce da lesão. A gente tem também o sinal de... Acho que esse Massi Heráclito já falou, que seria a depressão, né? Da base ali da mão. O de Pollock, que seria da dificuldade de aduzir o dedo mínimo. E o de Warren Beck também, foram esses que eu acabei focando mais. Não, Mas... o de Pollock não. O de Pollock é do flexor profundo, se eu não me engano. Ou o de Pollock foi o que eu não coloquei foto, é mesmo. Que é o da... a dificuldade de flexionar, né? A interfalangiana Isso. distal. Esse de abdução do dedo mínimo é o Waterberg. Isso mesmo. Desculpe, confundi. É que eu não achei foto do Pollock, aí eu acabei não colocando. Aí foi só o único que faltou. Mas eu vi que só de maneira assim geral, o de Froment, que seria esse do pensamento, e o de Warenberg, que é esse último, da dificuldade de aduzir o dedo mínimo, seriam sinais mais frequentes. E o de Duquesne também, que seria da mão em garra. Mas o de Massey e Jane, que seriam relacionados mais a atrofias, seriam mais casos mais crônicos e mais avançados. De maneira geral, o artigo é esse, ele fala muito dos epônimos e traz esse sinal, né, de pirâmide invertida. Show. Ele fala da origem dos epônimos, não, né? Assim, não, da origem não, ele coloca assim o ano, sabe, que surgiu, inclusive tem uns bem recentes, tipo assim, 2005, acho que esse Warren Beck aí, acho que é 2005, se eu não me engano, ele é bem mais recente do que o de Bouvier, por exemplo, mas não fala sobre, acho que tá lá, né, eu não sei, eu vou mandar para vocês verem, tem uma tabela legal que fala dos epônimos, a parte anatômica que envolve eles, que seria a paralisia de algumas musculaturas, enfim, e o sinal, né, que a gente estaria vendo. Show. Porque eu lembro, ano passado, eu pesquisei a história depois, cara, ninguém pesquisou, né? Mas assim, ele gosta disso, ele se amarra, ele quer saber como que... Se eu não me engano, o canal de Guion, ele contou a história, não foi, Rui? Ou foi... Não, na verdade, a história do canal Guion eu contei a história, porque é aquele artigo que Duda apresentou. Sim, que ele contou a história do Guion, essas paradas todas. Assim. Aquele artigo é só da história do canal. Troca os nomes, vão trocando. É chato. A doutora que sabia tudo direitinho, cara. E tem uma coisa sobre os epônimos, que foi, inclusive, não foi aqui no estágio que eu lembro de ter visto isso, se não me engano, foi uma aula do Dr. Mário, pra gente dar liga. Ele falou que esse dedo de cruzar os dedos, né, como se fosse uma mentira, como se fosse sorte ou azar, enfim. Ou como se fosse para evitar que o gato faça cocô, né, que tem gente que faz isso. Prova de
Early Vlaston, acho que é o nome. Early e Vlaston. Cruzar os dedos assim, como se fosse contar essa mentira. Tem esse epônimo aí também. Marcos, você tem uma lista de todos os epônimos anotados? Cara, no meu resumo tem alguns, o resumo que eu coloquei lá. Mas tem outros que estão em outro resumo da Liga de Ortopedia, entendeu? Mas no meu Lá resumo tem a onde? maioria. Eu mandei no início do módulo, eu mandei meus resumos todos lá no grupo. Ou alguém Mandei consegue pra- linkar, por favor, que eu perdi, porque eu acabei perdendo as mensagens do WhatsApp. Por favor. Isso aí, vambora então. Segue o baile. Beleza, falar um pouco agora sobre o tratamento, né, das lesões. A primeira coisa que a gente tem que pensar é distinguir se ela vai ser uma lesão alta, se vai ser uma lesão baixa, e basicamente a gente vai dentro desses exames que os meninos já falaram, mas o que a gente tem que observar é quais músculos vão estar comprometidos, né, quais regiões vão estar comprometidas, se vai ser uma mais baixa, onde a gente vai ter a deformidade da garra, a perda de força de pinça, ou uma mais alta, onde a gente já vai ter comprometimento ali do flexor profundo dos dedos. Então a gente tem que pensar nessas distinções para que a gente consiga fazer as transferências nervosas, caso seja necessário, ou fazer uma transferência tendinosa e conseguir recuperar a função desses músculos que foram perdidos, né? Aí a primeira coisa que a gente vai ter, o tratamento das lesões agudas. A principal que a gente vai ter, caso seja possível, né? Está dentro ali de uma cirurgia, aconteceu alguma lesão onde que a gente consiga observar, está aberto, então a sutura direta vai ser mais indicada nessas lesões, e aí eu trouxe aqui uma lesão dentro de um artigo que foi feito, chegou um paciente para esse hospital aqui com fratura de rádio e de una, então eles conseguiram fazer a redução, né, a fixação desses dois ossos, e perceberam que o ulnar ele estava um pouco comprometido, como está mostrando aqui nessa foto, e eles conseguiram fazer a sutura direta, né, desse gap que estava aqui. A outra opção que a gente vai ter, caso não consiga fazer essa sutura direta, é a utilização do enxerto, e aí a gente tem que relembrar que como ele é um nervo um pouco maior, né, que vai estar mais polifasciculado, então, como está nesse artigo aqui, ele utilizou como se fosse uma estrutura maior. Então, aqui a gente está com 4 cabos do nervo sural, e aí basicamente fazer aquela procedimento que a gente já está habituado, né? Utilizando o selante de fibrina, fazer essa neurorrafia, e aqui foi utilizado numa retirada de neuroma, ficou uma lacuna mais ou menos aqui de uns 5 centímetros, e eles utilizaram esses 4 cabos do nervo sural para fazer a inserção nessa lacuna e completar o procedimento, né? Importante estrutural é só ficar ligado nisso. Vocês têm que conectar o fascículo certinho. Então, por exemplo, ali no cotovelo a gente sabe que tem uma torção e tudo, então é importante saber disso, porque você tem que conectar certinho o fascículo lá de cima com o fascículo que ele iria também, entendeu? Então a gente faz o cabo, cola tudo junto, mas tipo, tanto o proximal quanto o distal tem que estar meio que no mesmo lugar. Perfeito. Aí partindo agora para transferência nervosa, o que a gente vai ter? Não existia muito essas transferências nervosas, também eu achei esses artigos que eles falavam muito sobre a utilização, né, de enxerto, de sutura, e começou a se difundir tem pouco tempo, relativamente. Então, a parte importante que a gente tem que entender aqui é que a maioria desses estudos, eles utilizavam uma mesma transferência, então eu trouxe aqui vários estudos, e esse estudo aqui é até de uma revisão, onde ele vai analisando vários tipos de transferência, porque já foram descritas algumas outras transferências, mas que não tinham um resultado, às vezes, tão bom. Aí eu acabei não trazendo, eu trouxe só essa aqui, que é a mais essencial, que ele fala assim que teve resultados melhores, tem uma
uma técnica mais fácil. Então, o que seria, né? É tirar a parte aqui do nervo interósseo anterior, que vai estar dando ramo para o pronador quadrado, e inervar essa parte aqui motora mais profunda do nervo ulnar, que é basicamente o que está demonstrado aqui. Vou passar aqui para a gente conseguir observar in situ, né? Aqui está os dois nervos demonstrando, né, e fazendo essa transferência nervosa. Aqui é a mesma coisa, só aqui de um ponto diferente, né? E aí, partindo agora para as lesões crônicas. De lesões crônicas, basicamente, o que a gente vai ter como objetivo? É restaurar a adução do polegar e a abdução no indicador. Aí, para que isso? Para que a gente consiga fazer com que o paciente ele retorne esse movimento de pinça, né? Para que ele consiga fazer esse movimento, porque é o mais essencial que a gente vai ter. Então, basicamente, a gente conseguir restaurar essa função e conseguir restaurar também a movimentação intrínseca da mão, para que ele não tenha mais essa flexão que tem no sinal que é o mais comum, né, que é esse sinal de garra. Então, se a gente conseguir retirar esse sinal, também seria adequado para que o paciente não fique com esse sinal, né? E aí, o que a gente tem que ver para que é necessário ou não é necessário, está afetando muito essa flexão, né, da articulação. Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui de mais importante seria esse teste de Bouvier, que os meninos já falaram, né? Então, colocar a mão do paciente nesse sentido, não permitindo que haja a hiperextensão aqui da metacarpo falângica, e pedir para que o paciente faça a extensão aqui das falanges, né, mais distais. E o que a gente vai observar nesse teste? Se for um teste de Bouvier positivo, né, então a capacidade de extensão ela está preservada. Então, nesse cenário, o que a gente vai ter como objetivo principal? Transferência da flexão da metacarpo falângica, então uma função mais intrínseca. Agora, se o teste de Bouvier for negativo, ele está indicando que esses extensores mais extrínsecos, eles não estão conseguindo estender essa articulação, né, interfalangiana. Então, a gente tem que adicionar uma função de extensão com uma transferência, ou com uma transferência nervosa, né, ou com a transferência tanginosa. Então, dentro disso, a gente vai ter cenários diferentes. E aí, o que a gente vai fazer, né? Eu comecei aqui trazendo esses cenários, que seriam tirar a garra, né? Então, ele é chamado, principalmente nos artigos, de anti-garra. E aí, esse primeiro aqui, que a gente vai ter é a utilização do flexor superficial dos dedos. Então, ele vai ser usado de diferentes formas, com diferentes pessoas, fazendo diferentes técnicas. Eu procurei alguns artigos para poder descobrir assim, o que seria melhor, mas vai muito de cada autor, vai muito da sua experiência ali também, porque, assim, você pode utilizar músculos diferentes e pode utilizar técnicas diferentes, mas o resultado é semelhante, vai muito da sua técnica, daquilo que é o seu gosto, daquilo que vai ser melhor também para o paciente. Nessas lesões onde a gente vai ter, que são mais altas, não é recomendado utilizar o flexor superficial dos dedos, né? Porque se a lesão for um pouco mais alta, a gente está tirando do flexor superficial dos dedos. O flexor profundo dos dedos também pode estar comprometido nessa lesão que é um pouco mais alta, então a gente está perdendo do terceiro, do quarto e do quinto dedo, tanto o flexor superficial quanto o flexor profundo, já que está tendo uma lesão ulnar, né? Então, caso não tenha essa lesão mais alta, a gente vai utilizar essas técnicas. Eu vou estar falando aqui sobre a primeira, que é chamada de Zancoli laço, que ele tem esse nome porque a gente vai fazer como se fosse um laço realmente. Então, nessa primeira imagem aqui que a gente está tendo, que é a imagem mais teórica, né? O que ele vai fazer é uma incisão mais ou menos aqui na prega palmar, né? Um pouquinho mais distal. E ele vai fazer também uma divisão entre a polia, que é chamada aqui de A1 e A2, um pouco mais proximal aqui de A1, e vai achar esse flexor superficial dos dedos, né? Então, é importante também que a gente tenha essa diferenciação. Pode ser puxando ali levemente, né, o tendão, para que você não tenha... que vai estar passando tanto o superficial dos dedos quanto o profundo, né? Então, a gente tem que saber essa diferenciação. Então, pode dar uma puxadinha de leve ali e a gente vai identificar
flexor profundo dos dedos mexendo mais a falange distal, né? E flexor superficial dos dedos mexendo mais a interfalangiana proximal. Então, retirar esse tendão que está passando aqui e puxar ele para proximal, fazendo como se fosse um túnel mesmo, aqui por dentro, né? E suturar ele nele mesmo. Então, o que a gente está fazendo com isso? Tirando essa inserção, né, da interfalangiana proximal, e com isso a gente tem essa melhora, né, da antigarra aqui, né, da garra do flexor. Então, aqui a gente tem essa demonstração, né, no paciente. Basicamente, o que ele faz aqui é retirada mais distal, traz para prega palmar aqui um pouco mais proximal, né, e sutura o tendão nele mesmo. Outra técnica que a gente vai ter é a de Bunnell. A gente vai usar também o flexor superficial dos dedos, só que nessa técnica, ao invés da gente trazer para proximal, né, ele vai ter algumas inserções diferentes. E aí, essa técnica ela foi modificada por outras pessoas, de acordo com os gostos que elas tinham também, outros cirurgiões, né, e eles foram modificando essa técnica, mas a base dela é retirar esse mesmo tendão, né, e aí a gente vai fazer algumas inserções diferentes. A gente vai ter a inserção lateral, a gente vai ter a inserção inserindo, né, fazendo um furo aqui realmente na falange mais proximal e fazendo como se fosse essa do laço, trazendo ela para ela própria, né, só que ao invés de A1, a gente vai estar aqui em A2. Para que a gente faça essa técnica melhor, a gente vai tensionar um pouquinho mais essa transferência, né, e tem que fazer sempre com o punho em posição neutra, mas também tomar cuidado para que não tensione demais, porque senão, se você não aplicar essa tensão apropriadamente, você não vai estar corrigindo esse sinal, né? Mas o que a gente tem que pensar aqui? Para quando o paciente ele faça a flexão do punho, ele consiga estender essas articulações, né? As metacarpofalangianas totalmente. E aí, basicamente, o que a gente vai ter aqui de diferença entre uma técnica, né, que seria a diferenciação dentro dessa técnica aqui de cada um, seria mais tipo assim, essa daqui que tem a inserção, ele fala que tem um pouco melhor nas questões onde está com poucos dedos, né, porque aí no caso você teria que fazer uma dissecção maior, você teria que fazer o furo em cada falange, em cada dedo que estaria comprometido, então você tem um trabalho maior, tem um tempo cirúrgico maior, mas não tem uma diferenciação muito grande no resultado final, né? Outra técnica que a gente vai ter, agora já não mais usando o flexor superficial dos dedos, mas também para retirar esse movimento da garra, aqui seria utilizando o extensor radial longo do carpo. O que a gente vai fazer, essa técnica também é chamada de 4 caudas. A gente vai tirar essa inserção que o extensor radial ao longo do carpo tem, né? Mais ou menos ali entre o segundo e terceiro metacarpo ali, né? Ele vai estar inserido ali no terceiro metacarpo. E a gente vai tirar e vai fazer um enxerto que pode ser usado de tendão palmar, pode ser um tendão plantar, pode ser o palmar longo, né? Pode ser extensor dos dedos. Aí aqui nessa ele usou o palmar longo, e aí você vai dividir esse enxerto que você está tirando em 4 partes e fazer aquela inserção como a gente viu, né, na parte mais lateral ali dos dedos. Então, basicamente, dividir esse enxerto, unir aqui ao extensor radial ao longo do carpo, né, e fazer essa sutura final aqui com a inserção, que a gente tem uma visão melhor. Naquele outro ele está fazendo um cadáver, então foi uma incisão maior, mas você consegue fazer essa incisão aqui, fazendo uma incisão menor, né, na parte mais radial aqui, e fazer 2 incisões transversais e uma incisão em cada parte do dedo, onde você vai fazer essa fixação, igual a gente viu lá nos slides anteriores. Ixi, essa daqui falhou, peraí. Eu só vou aproveitar para comentar 2 coisas. Pode falar. Primeiro é que é importante vocês entenderem a biomecânica
dessas cirurgias, né? Porque elas são realizadas. Então, e outra coisa também, mão, cara, não é tão simples quanto parece, simplesmente dedo, porque o extensor, o flexor profundo e o superficial, um passa por dentro do outro. Então, o flexor superficial vem mais superficial e ele passa por dentro do profundo, entendeu? Tem uns negócios assim, tem algumas bandas que juntam eles. Então, é um outro mundo, né? Então, vocês têm que entender por que ele desce, né? Ele desce porque o dedo tá meio assim, né? Então, ele desce para conseguir puxar essa falange um pouco mais assim, né? E ficar um pouco melhor, né? Essa garra aí. E essa banda aí que ele tá pegando, se eu não me engano, é a banda lateral do tendão extensor. Aí que ele vai tirar ele vai pegar o extensor radial curto do carpo, ou extensor radial longo do carpo, que se insere na base do segundo meta. Ele vai pegar esses tendões aí, esses enxertos, e ele vai, se eu não me engano, é na banda lateral do tendão extensor. Se vocês forem ver a anatomia, né, lá no Netter e no Wings, tem um monte de bandinha. Tem a banda lateral, banda sagital, ligamento triangular, banda central do tendão. Então, se eu não me engano, é isso aí que ele está fazendo. Então, é importante vocês revisarem a anatomia dos dedos quando vocês forem ver para vocês entenderem a biomecânica. Porque, provavelmente, na prova você vai ter que tanto falar a cirurgia como explicar como é que faz e por que faz, entendeu? Então, quando estiver estudando, revise isso aí. Beleza? Aí, continuando, o que a gente vai ter aqui como a gente estava falando, né, da antigarra, outro procedimento que a gente vai ter é o de pinça, para retornar a pinça, né? E aí a gente vai ter algumas técnicas para fazer essa adução do polegar, assim como a gente estava vendo. A primeira técnica que a gente vai ter é a técnica de Leader, não sei falar o nome dele, mas a flexão superficial, você vai tirar o flexor superficial dos dedos, e aí a gente vai utilizar, assim como está mostrando nessa imagem aqui, como se fosse uma polia mesmo, né? Para que a gente consiga fazer essa adução do polegar. Então, a gente retira, como a gente já viu nas outras técnicas, retira aqui um pouco mais na interfalangiana proximal, vai tirar também na prega palmar, e aí a gente vai trazer ele, trazendo um túnel aqui, né? Até o adutor. Esse túnel que a gente vai fazer tem que estar fazendo com que tenha essa polia aqui para que a gente consiga fazer esse vetor, para que ele consiga fazer essa adução. Então, o que ele faz basicamente trazer esse túnel aqui, retirando a parte aqui, nessa imagem a gente consegue ver melhor. E ele faz uma incisão aqui, mais ou menos na parte do adutor do polegar, e traz esse tendão, né, do flexor superficial dos dedos, principalmente do dedo médio ou do dedo anelar, e insere no adutor do polegar, né? E aí o que a gente tem que se atentar também é para que quando o paciente ele faça a extensão do punho, que ele consiga fazer a adução do polegar. Então, essa tensão tem que ser medida para que ele consiga fazer esse movimento. Outras técnicas que a gente vai ter é a do extensor radial curto do carpo e o braquiorradial. Eu trouxe aqui a ilustração do extensor radial curto do carpo. A gente vai fazer a liberação próximo ali do retináculo deles, né, na parte mais ali dos extensores. Do extensor radial curto do carpo, a gente vai liberar ele do terceiro meta, e do braquiorradial vai estar mais próximo ali no rádio distal, né? E para que a gente consiga fazer essa junção aqui do adutor com o extensor radial curto ou o braquiorradial, a gente vai utilizar de um enxerto, e aí, como a gente viu na outra imagem também, a gente vai fazer uma polia aqui, passando entre o segundo e o terceiro metacarpo. Então, a gente vai utilizar esse segundo metacarpo aqui como uma polia, e aí, como a gente consegue ver aqui nesse desenho esquematizado aqui, ó, ele faz essa junção, né, do palmar longo até o adutor
com o extensor radial curto do carpo, passando pelo segundo metro para que haja essa polia aqui, né? A gente está utilizando esse osso para poder conseguir fazer esse vetor aqui e fazer a adução do polegar. Aqui só uma outra imagem, né? Uma outra aqui visto de cima, né? Para a gente conseguir entender um pouco melhor. Fazendo essa polia aqui, né? No segundo metacarpo, e aqui a imagem da cirurgia em si. E aí, para poder completar esse movimento, né, de pinça, a gente já tem essa adução do polegar, agora o que a gente precisa é fazer essa abdução do indicador para que você tenha esse movimento mais fino, né? E para a abdução do indicador, o que a gente vai fazer basicamente é pegar um tendão e colocar ali no primeiro interócio dele, né? Para que ele consiga fazer esse movimento de abdução. O interócio seria o interócio dorsal, para que a gente consiga fazer essa abdução. E aí a gente vai ter algumas opções. A primeira opção seria a retirada do abdutor longo do polegar, porque a gente vai fazer uma incisão aqui na parte mais radial do polegar, e aí uma parte que ele fala que é uma parte acessória desse tendão, ela é selecionada e alongada através do palmar longo, ou qualquer outro enxerto que seja da preferência do cirurgião, e é redirecionada aqui do primeiro interócio, né? O interócio do índex. A gente vai ter a opção também da retirada do extensor próprio do índex, e aí o que a gente vai fazer é retirar ele aqui dessa parte mais dorsal, né, do indicador. A gente vai fazer uma abordagem aqui mais dorso-radial, ao nível dessa articulação aqui da metacarpo falangiana, retirar esse tendão daqui, e aí o que a gente vai fazer aqui, que a gente tem que se atentar nessa configuração, é que a gente vai retirar ele desse compartimento extensor que ele tem aqui, e aí não para ser incisado, né, mas você tem que fazer esse movimento delicadamente para não lesar esse retináculo, e aí você vai passar esse compartimento através aqui do compartimento, o primeiro compartimento, né, que ele está inserido aqui, se eu não me engano, é no quarto compartimento, o extensor próprio do indicador, e a gente vai tirar ele do quarto e passar ele pelo primeiro, que é esse que está mais próximo aqui do polegar. E aí, a gente passando esse tendão para cá, a gente vai fazer essa inserção no interócio, né? Outro que a gente vai ter, e esse é o último, é o extensor radial longo do carpo, e aí aqui também tem uma técnicazinha, né? Tem um macete aqui. A gente vai fazer uma incisão, achando aqui onde ele está inserido, tanto o extensor radial longo do carpo, quanto o extensor comum dos dedos. E aí o que a gente vai fazer, que é esse esqueminha aqui que ele está fazendo? Você vai pegar o extensor comum dos dedos e suturar ele ao redor onde está o primeiro interócio, né? Esse aqui. E aí você vai enrolar ele como se você estivesse fazendo um laço mesmo, em torno dele mesmo, e vai fazer um movimento como se ele estivesse agarrando, né, esse primeiro interócio. E aí esse tendão do extensor comum dos dedos, ele vai ser tunelizado até que ele alcance o extensor radial longo do carpo, né? Aí tá aqui no segundo metro, a gente consegue observar aqui, ó, ele vai fazer um túnel. Esse daqui seria o extensor comum dos dedos, né? Aí ele faz esse laço aqui em torno do primeiro interócio, e aí traz através de um enxerto, né? Ele traz esse tendão até que alcance o extensor radial longo do carpo, que está aqui mais ou menos na base do primeiro metro. E aí o último que a gente vai ter, aí já não é mais em adução, pensando em abdução do indicador, adução do polegar, mas na flexão dos dedos, caso você tenha um comprometimento. Basicamente é aquilo que eu falei no mediano, só que aqui a gente vai estar fazendo ao contrário, né? O mediano vai estar funcionando, então a gente vai fazer para que os que são inervados pelo lunar funcionem também. Só um detalhe que a gente tem que se atentar aqui, porque no mediano a gente acaba unindo tudo, né? Nos artigos que eles trazem, eles unem todos os tendões de todos os dedos para que você faça um movimento só. Nesse daqui, ele indica para que você faça
só até o dedo médio, deixando o dedo indicador de fora disso aqui, para que você tenha esse movimento de pinça ainda preservado, né? Você consiga fazer a flexão do dedo indicador de maneira individual e não um movimento como se fosse um só, que você tem essa opção de fazer isso. É isso. Show. Tem algumas outras coisas que eu acho que é importante também, vocês saberem que na fase aguda, você também tem todo aquele tratamento de descompressão, né? E no próprio cotovelo, você pode ter um nervo que ele está um pouco estável, então ele fica subluxando, né? Então, ficar ligado, porque às vezes, principalmente no cotovelo, você tem que fazer uma epicondilectomia, né, que é cortar um pouquinho do epicôndilo, você tem que fazer uma transposição do nervo pode fazer uma liberação do ligamento de Osborne, e também tem ali a questão da liberação do canal de Guion, né, que são outras cirurgias, enfim, mais agudas, né, que poderiam ser feitas sem precisar realmente abordar o nervo diretamente, né, só mobiliza ele. Outra coisa, minha dica para vocês entendam qual o principal problema. Então, vocês entendam qual problema vocês querem resolver, né? Para na hora que você se deparar com o problema, tanto na prova quanto na vida, você depara, tem esse problema, o paciente não faz esse movimento, qual técnica que eu vou usar? Escolhe uma técnica que você vai usar, grava aquela técnica, entendeu? Leva para a vida e entende tudo sobre aquela técnica, biomecânica, como é que faz, porque vocês viram que são muitas técnicas e cada um faz de um jeito e toda hora está surgindo coisas diferentes, então escolham assim, o que vocês acham que é mais plausível, o que tem melhor, porque às vezes tem uma técnica que pega, sei lá, o extensor e bota para flexão, aí às vezes o paciente não consegue fazer uma coisa ou outra, então pesquisem sobre as técnicas, entendeu? E aí, só para finalizar aqui, qual vocês acham que são os movimentos mais, assim, se fosse colocar em ordem, se uma lesão mais baixa, né, mais perto da mão, qual movimento vocês acham que faz mais diferença para o paciente, assim? Eu também acho que é a pinça, né, do lunar. Então, pensem nisso, tipo, a pinça vai ser a sua prioridade ali na hora de restabelecer. Então, vejam tanto o tratamento agudo, né, que as transferências nervosas tem uma ou duas, né, transferências nervosas para isso. Tem umas transferências do mediano e tal, mas enfim. Mas, e pense também principalmente nessa questão da anatomia do crônico, né, como é que faz e tudo da biomecânica. Eu acho que é mais importante para vocês. Show. E escolham quais batalhas vocês querem lutar, porque não tem como você saber todas as cirurgias do mesmo problema. Então, escolha aí o que vocês acham que vocês conseguem estudar mais aprofundado e cai para dentro. Pode seguir. Beleza. Agora, só para finalizar, eu fiquei com esse último artigo, que ele fala de um tipo de transferência, que seria transferir, né, um ramo profundo da divisão terminal ali do nervo ulnar para o ramo motor do oponente do polegar, para conseguir justamente reconstruir essa função de pinçamento, porque, gente, eu nem sei se pinçamento existe, eu estou falando aqui, mas enfim, do movimento de pinça, né? E ele fala que, basicamente, esses reparos de nervo ulnar, essa questão da reinervação de alguns músculos, as transferências, muitas vezes não são eficazes para conseguir fazer esse movimento. E aí ele propõe essa transferência para justamente a gente conseguir reinervar tanto os músculos do primeiro interósseo dorsal e tanto do oponente do polegar, que são justamente os músculos que vão fazer esse tipo de movimento. E aí, para avaliar, eles pegaram alguns pacientes e que foram submetidos a algumas cirurgias de reconstrução ali da parte da lesão de nervo ulnar, mas que não conseguiram restabelecer a parte da pinça. Então, eles pegaram esses pacientes, avaliaram esses pacientes antes. Então, aqui vocês podem ver na primeira imagem um medidor de pinça mesmo, para ver o grau de força que esses pacientes conseguem para poder segurar algum objeto, enfim.
e eles usaram o dinamômetro também para medir a preensão. E eles usaram esse teste para você ver a capacidade de oposição do polegar. Eles fizeram esses testes todos antes e depois da cirurgia dessa outra transferência. E aqui é um esboço da cirurgia, que basicamente ele quer que restaure o movimento de pinça, né? E quais os nervos que vão ser usados vão ser o oponente do polegar e também o nervo, a parte mais distal, profunda, que é um ramo, né, do nervo ulnar, que seria o interósseo palmar. E aí ele faz essa junção desses nervos aqui para poder estabelecer esse movimento. E aí, basicamente, a cirurgia, ela começa, né, com o paciente com torniquete, em decúbito dorsal, e vai fazer essa incisão em zigue-zague, e aí vai começar a dissecar, né? Aí vai achar o ramo motor oponente do polegar, até ele entrar na musculatura dos tenares, e aí ele vai observar o adutor do polegar, e aí, justamente, quando ele vê uma linha tendinosa que separa as cabeças do adutor do polegar, que seriam a cabeça transversal e a oblíqua, aí a gente vai encontrar a parte mais profunda ali do nervo ulnar, que seria essa parte aqui. E aí, quando você vai dissecar ainda mais proximamente, você acha esse interósseo palmar. Então, você corta o interósseo palmar e você liga ao oponente do polegar. E você deixa imobilizado ali por 10 dias. E o artigo fala também sobre esses pacientes não serem submetidos à fisioterapia imediata, o que para eles acharam melhor. E eles conseguiram concluir que a cirurgia é um sucesso para estabelecer esse movimento de pinça, porque eles conseguiram, tanto na parte do exame clínico, daquela parte do digital mesmo, ver que o movimento de pinça foi melhorado, que tem contração, que esse sinal que a gente já tinha comentado, eu e o Heráclito, que é o de Froment, ele foi corrigido. Então, como o paciente tinha uma paralisia do adutor, quando ele tentava segurar alguma coisa com força, o flexor longo compensava. E nesse caso, como ele já não tem mais essa paralisia do adutor do polegar, porque fez as transferências, ele vai fazer com que não tenha mais essa compensação. Então, o paciente não precise fazer essa hiperflexão. E não só a força de pinçamento, mas também de preensão foram melhoradas. Aí tem essas fotinhas mostrando os pacientes, e eles têm alguns tipos, né, de gestos de pensamento, e um deles é o de dar zoom, que eles chamam, que é no celular e tudo. Eles falaram que dos tipos de pinça, essa foi a que mais teve um melhor resultado, e que os pacientes falaram, enfim, que ficaram mais satisfeitos. E aí foi basicamente isso. Entendi. Então ele pegou o nervo do oponente e jogou pro ramo motor do adutor. É isso? Pro ramo motor do interósseo palmar, ele colocou assim. E aí ele colocou como sendo um ramo motor profundo do nervo ulnar. Entendi. Eu não cheguei a ler esse artigo, então eu tô meio por fora. Mas eu não sei se a gente comentou na aula de mediano, mas por que eles podem fazer isso, né? Por que pode tirar o oponente do polegar e não perder a oponência? Porque o polegar é uma... Rui, se você quiser complementar sobre essa cirurgia, que eu não lembro desse artigo, não. Mas porque o oponente do polegar ele é muito importante para fazer a oponência, né? Mas, se eu não me engano, o doutor Alex comentou, eu não lembro agora qual. Vou faltar isso com você. Abdutor curto do polegar. O abdutor curto do polegar, na verdade, ele tem maior força de oponência do que o próprio oponente, entendeu? Então, ele é mais prevalente. E tem alguns outros músculos que ajudam também. Então, o oponente é importante pra caramba, mas você consegue compensar, entendeu? Ou seja, você tem a morbidade mínima. É muito elegante essa cirurgia. O oponente pode ser sacrificado porque o abdutor faz a oponência. O abdutor curto do polegar faz a oponência. Ele compensa.
lembra direito. Pode falar, depois eu falo. Peraí. Eles não falaram, assim, nada negativo, sabe? Eles só falaram os pontos positivos. Falaram que não só a pinça, mas a apreensão melhorou. E acho que é justamente isso que Marcos comentou, da parte do movimento de preensão. Mesmo não tendo o oponente do polegar, compensa também com o adutor, então a apreensão continua. Mas não falou nada disso, que... Gabriel, rapidão. É porque esse artigo é meio difícil de entender, assim. Faça sua pergunta de novo. Veja, imagine assim, tem a parte profunda do nervo ulnar, que é profunda a mão, beleza, na motora. Então ela tem a sua divisão terminal. Deixa eu espelhar a tela aqui. O artigo aberto aqui. Pronto. Tá aparecendo, né? Eu não estou olhando para vocês. Tem a divisão terminal aqui. Divisão terminal do nervo ulnar. Beleza. Aí um vai para o interósseo dorsal e a outra parte vai para o adutor do polegar. É isso que faz a cirurgia acontecer. Então aqui a gente vê o esqueminha. Peraí. Pronto. Aqui a gente tem passando lá pela parte que Duda explicou, certo? Aí vem. Aqui é o ramo profundo. Beleza. Aqui, nervo mediano. Mediano a gente vai tirar a inervação. Tá em componente. Esse raminho aqui que vai fazer, que faria a amponência do polegar, junto aqui com esse ramo do ulnar. Então agora eu tenho energia passando daqui para cá. Daqui para cá. Entendeu? Vindo do mediano aqui, ó. É isso. Essa é a lógica. Entendeu? Esqueça músculo, esqueça tudo. Só entenda a lógica. Tem esse aqui do oponente, vem aqui, e agora tudo que tiver daqui para cá tá inervado. Beleza? Pelo nervo mediano. Entendeu? Pronto. E aí essa parte que saiu do oponente é aquilo que eu falei. Que eu anotei bem aqui no finalzinho. O abdutor curto do polegar vai compensar essa oponência que tirou. É isso. Confunde muito a lógica do músculo, pô. Porque são vários músculos com nome muito parecido, função parecida também, não fica muito claro, tá ligado? Eu acho essa lógica aqui de seguir o nervo mais fácil, entendeu? E a verdade é que aí tá um músculo por cima do outro, né? Então, Pô, mas a cirurgia é muito elegante, pô. Porque você meio que tira um nervo que não vai fazer falta pro paciente e ele volta a ter a pinça. E um dos argumentos aqui que ele até usa é o zoom que você faz com a mão quando a gente mexe no celular, né? Que acaba que a gente faz, mas a gente não sente falta porque a gente tem, todo mundo tem. Mas eu acho que uma pessoa que não consegue fazer o zoom no celular, tirar ou botar o zoom, assim, meio estranho, né? Eu achei interessante que ele trouxe isso como uma justificativa para fazer a cirurgia. Uma das justificativas, além da pinça. E é isso. Esse é o resumo do artigo. Que o Julia trouxe aí só esse detalhezinho aqui. Para não ficar muito abstrato na cabeça. É só olhar para essa parte aqui que a gente consegue entender. Fechou? Show, galera. Dúvidas? Coisas dignas de nota?